Voltamos com a notícia de frente. A vacinação contra a Covid em Cuiabá, as campanhas estão suspensas, viu, gente? As doses ainda disponíveis serão aplicadas em idosos acima de 85 anos, acamados e institucionalizados, ou seja, aqueles que vivem em asilos ou instituições de saúde. Quem traz mais detalhes é o José Porto. O estoque de vacina contra a Covid se mantém crítico no Mato Grosso. Por enquanto, não há ainda nenhuma perspectiva de novas remessas em relação à distribuição das vacinas no estado para a região de maior população, que é Cuiabá, Várzea Grande, e alguns municípios do interior também já estão interrompendo a campanha de vacinação por falta das doses. A primeira etapa foi concluída com a segunda dose para os profissionais da saúde, só que agora envolve idosos também e pessoas que estão acamadas. Hoje, o município tem aí poucas doses para serem aplicadas. Como é que está a situação? Nós temos no momento as doses para os idosos acima de 85 anos acamados, que está sendo feito pela equipe Melhor em Casa. Quantos pacientes devem receber ainda essa dose? Em torno de 300 pessoas. A outra parte já foi aplicada. Isso está contando com os institucionalizados, que aí já estão fazendo a segunda dose agora, porque eles foram iniciados no início, vacinados no início da campanha. E com esses acamados agora que são atendidos por o programa Melhor em Casa. Está interrompida já a campanha em alguns locais? Como é que está, coordenadora, essa situação? Ou seja, vai ser interrompida a campanha? A campanha, ela está suspensa, né? Até que cheguem novas doses. Agora, o que continua é a vacinação dos acamados e dos idosos institucionalizados. Que são essas 300 e poucas doses. Isso. Acabando essas doses, não tem mais vacina para ninguém. Não, aí para com tudo, né, até que sejam repassadas novas doses. Existe já algum comunicado, alguma previsão por parte da Secretaria de Saúde do Estado, ou até mesmo do Ministério da Saúde, quanto a novas remessas? Ainda não. Existe uma possibilidade que seria na próxima semana, mas não sabemos quantidade e nem qual data. Qual que é a meta do município agora para continuar com essa imunização, coordenadora? Bom, nossa meta de todos os grupos é 145 mil, nós fizemos em torno de 30 mil, então falta 110 mil. Muita vacina ainda para ser aplicada, ou seja, Cuiabá está bem no início dessa imunização. Bem no início, e esse valor é multiplicado por 2, né, com as 2 doses. Né? É uma campanha que nós estamos fazendo sem ter vacina. É a primeira vez que ocorre dessa forma. Então, nós estamos administrando da melhor forma possível, né? Dependendo das doses que chegar, nós vamos ter que ver que grupo que nós vamos poder atender com a quantidade que chegar, né? Então, é uma situação crítica. É uma situação crítica. E olha só, ainda falando sobre essa situação das vacinas, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, participou ontem à tarde de uma reunião entre governadores e o ministro da Saúde sobre a liberação das vacinas. Vamos acompanhar uns trechos. Eu saio muito confiante da reunião que aquilo que está sendo apresentado hoje, salvo o problema de transporte internacional, de IFA, que a China não libere, nós vamos ter este número chegar até junho deste ano, metade do ano, com praticamente 50% da população brasileira vacinada. Então, para mim, isso é dado que eu vou divulgar baseado no que o senhor apresentou hoje para o meu estado. Estou muito satisfeito com o que eu ouvi aqui nesse tema. Com relação à questão levantada pelo governador Rui Costa, eu acho que ele tem razão. Tá? Nós temos que construir um critério. O senhor disse que está discutindo aí, né, esse novo critério. Eu só queria apresentar objetivamente uma sugestão, porque todos os estados brasileiros hoje monitoram a sua taxa média de ocupação de UTI. Isso é um dado nacional, um dado que é divulgado. Então, quem tiver, por exemplo, até 85%, contribui com 5%. Quem tiver acima de 85%, para de contribuir. E quem passou de 95%, passa a receber, né, essas vacinas dentro dessa metodologia e desse acompanhamento que o Ministério já faz hoje, objetivamente. E sobre os leitos de UTI, ministro, eu também acho que tem que ser leito habilitado. Porém, eu concordo que nós temos que revisitar esse tema, porque o Ministério não deixa de ter um pouco de razão. Porque você tem lá os profissionais
tem um médico intensivista, você tem as enfermeiras, você tem as técnicas de enfermagem, você tem, às vezes, os equipamentos da infraestrutura. Mas se o leito não está sendo ocupado, ele não usa medicamento, que é um dos itens hoje mais caros. Então, nós não podemos pagar full, inclusive no meu estado, eu já estou brigando por isso. Não podemos pagar full também. O problema é que, né, de acordo com a circunstância que nós vivemos, a gente não tem esse poder de negociar isso com os fornecedores, inclusive com os médicos, com as empresas. Olha, eu só vou abrir uma barra aqui, deixar um pouco a vacina de lado, só porque é ruim quando você fica propagando a fake news e a gente aqui é para checar mesmo, né? É veículo de comunicação. É melhor você mandar um vídeo para a gente checar e te falar, olha, não é verdade, do que você propagar isso nos grupos. Esse vídeo do Alexandre de Moraes, que muitos, não é apenas um. Só recuperando aí, Nayara, quer dizer, você está fazendo essa intervenção, abrindo esse parênteses na questão da vacina, e para fazer justiça, né? O professor Haroldo citou um vídeo do ministro Alexandre que eu falei de Moraes, que poderia ser... mas questionou aí o seguinte, se isso poderia que ele não ia ou comentar. não ser uma fake news ou se era uma realidade. Eu pedi para checar. Vamos colocar aqui no ar rapidinho, não tem a fala, mas só para você saber qual que é o vídeo. Esse vídeo está rolando, tá, gente? E realmente tem xingamento, tá falando aí sobre o STF. Só que é um vídeo do inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes, aqui sem defesa nenhuma, tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele está lendo uma mensagem de um internauta contra o STF no inquérito das fake news. De um internauta investigado nesse inquérito das fake news. E aí o internauta, claro, xinga o STF, fala palavras de baixo calão e ele está lendo. E aí alguém pegou só o trecho dessa leitura e disse que era como quando ele era advogado e estava xingando o STF. É o que acontece lá nas redes sociais, o que eu falei agora há pouco aqui, né? Eu não sei se é desses gabinetes do ódio, mas se não for dos oficiais, é daqueles paralelos, né? Entendeu? Porque fizeram isso daí para tentar sair em defesa do deputado Daniel Silveira, para dizer o seguinte, olha, o ministro que mandou prender faz a mesma coisa. Pronto, está aí, é fake news, é mentira. É mentira. E o seguinte, isso daí também é crime. Bom... porque o estranhamento foi por conta exatamente, eu observei, falei assim, me parece que ele está lendo alguma coisa, né? E como ele estava naquele inquérito das fake news, eu falei, olha, ele deve estar lendo uma fake news. Você ainda falou isso no intervalo pra gente, falei, eu achei que ele estava lendo, então você estava correto. Então, por isso que... Haroldo, é fake news isso, tá, gente? Manda aqui que a gente checa, não tem problema. Mas é o seguinte, agora é o seguinte, você viu o que eu falei agora há pouco? Tem muita gente que já acreditou nisso, né? Então é o seguinte, o perigo as pessoas que ficam por trás dessa rede de mentiras e de fake news, fazendo a cabeça das pessoas de bem, Certo, agora voltando para a vacina acabou, agora só tem a segunda dose, o pessoal está vacinando e um pouco que guardaram para os institucionalizados, os idosos. E teve reunião ontem que a gente mostrou o trecho do governador falando. Por favor, Haroldo, seu destaque. Por questões contratuais, né, e por inabilidade, isso é fato, né, por parte do governo federal, nesse ponto específico de vacina, eles ficaram amarrados apenas em duas vacinas, Coronavac Sinovac e a AstraZeneca, do grupo da Universidade de Oxford. O contrato com Oxford foi o primeiro que foi feito, né, e acabou, de certa forma, andando. Logo após a aprovação da Sinovac e Coronavac, as vacinas começaram a ser distribuídas no Brasil, só que em uma escala infinitamente menor por conta da demanda brasileira, sem dúvida alguma. Lembrando que o Sistema Único de Saúde brasileiro, nós temos o melhor sistema e as melhores condições estruturais para que essas vacinas, não outras, né, essas vacinas por conta de armazenamento, né? Essas vacinas pudessem ser amplamente aplicadas, né? Nos brasileiros e de forma rápida. O nosso sistema é muito rápido para isso e tem condições de fazer isso. São 5,5 milhões de pessoas já vacinadas em primeira dose, já esperando a segunda dose. E aí, nesse caso específico da vacina, o que acontece é o seguinte, a gente acabou ficando sem vacina num período perigoso, porque você toma a primeira dose arriscando não tomar a segunda dose por conta de insumos que não chegam, por conta de uma série de trâmites burocráticos que acabam não chegando em nosso país. E isso é um problema que o governo federal está tentando resolver a partir da semana que vem, com 230 milhões de doses de vacina até junho.
Nessa pegada toda, Mato Grosso vai ficar obrigado, Lúcio, né? Até julho. Nessa pegada toda, Mato Grosso deve ficar com 3,8 milhões de doses, que de certa forma dá para vacinar muita gente aqui no Brasil. O que eu quero deixar claro é o seguinte, e é algo preocupante com relação à vacina, né? Apenas 10%, ou melhor, 10 países no mundo conseguiram já administrar 79% das doses de vacinas que foram produzidas no mundo, certo? Apenas 10 países, os mais ricos, praticamente, né? E boa parte, ou melhor, 130 países no mundo nem vacina tem ainda, são os países mais pobres. Essa é uma preocupação da ONU e é uma preocupação da OMS. Por quê? Porque você precisa vacinar os países mais pobres também, economicamente falando. Tanto é que na reunião de ontem, na ONU, né, um dos representantes da OMS disse o seguinte, fez um alerta ao G20, que são os países mais ricos economicamente no mundo, dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de uma ação mundial de vacinação para que não haja esse desequilíbrio, não vai adiantar nada a região, ele diz assim, o hemisfério norte vacinar e o hemisfério sul não vacinar, porque teoricamente o hemisfério norte é mais rico que o hemisfério sul, e é bem isso mesmo, né? Tá? Senão nós teremos aí um problema que não será resolvido, porque essa doença vai continuar, esse vírus vai continuar, e podemos incorrer num outro mais grave ainda, que é a variante desse vírus, né? Numa situação ainda mais letal. Então essa é a minha preocupação mundial. E o G20 vai se reunir agora para poder achar uma forma de tentar administrar essa questão da vacinação no mundo todo, né? O sistema COVAX, por exemplo, vai começar também a distribuir as vacinas, que é um sistema, que é um conglomerado de alguns países que investiram na pesquisa, né, que estão recebendo vacina. O Brasil vai receber em torno de 48 milhões de vacinas também do COVAX, né? As vacinas estão chegando, mas chegar é uma coisa, aplicar é outra muito diferente. Existe também um outro impasse nisso tudo. A partir da semana que vem não se sabe o quantitativo, não se sabe, né? Se for por índice populacional, Mato Grosso vai receber 3 milhões e 800 mil doses, né? Beleza. Mas vai começar a vacinar como? O governo federal vai receber semana que vem não é? Não, é o quantitativo geral, né? Dentro desse montante de 230 milhões de vacinas, né? Mas assim, o que o governo federal vai decidir dentro do Plano Nacional de Imunização? Vai continuar aplicando e seguindo a segunda dosagem de quem já recebeu no grupo prioritário, que hoje representa 79 milhões de brasileiros, né? Ou vai começar a ampliar para novos grupos essa questão das vacinas que serão liberadas. Esse impasse ainda não foi definido, o ministro Eduardo Pazuello não deu posição com relação a isso. Eu, particularmente, acho que ele vai continuar focando no grupo prioritário de 77 milhões de brasileiros, até porque só 5,5 milhões acabaram recebendo a vacina, o que é um número muito pequeno em relação à expectativa de vacinação em nosso país. Se nós conseguirmos vacinar 620 mil pessoas por dia, isso não sou eu que estou falando, são especialistas. No país, né? São especialistas que dizem isso, né? Tá? Se nós conseguirmos, hoje nós estamos vacinando muito menos, estamos vacinando 300 mil pessoas dia. Se nós conseguirmos vacinar 620 mil pessoas dia, nós vamos conseguir diminuir em 70% o número de óbitos com relação à Covid-19 em 2021. O que é algo simplesmente fantástico, né? E o Sistema Único de Saúde tem condições de fazer isso? Tem. Proporcionalmente tem, estruturalmente tem condições de fazer. Então o que falta é vacina. Só a vacina está no ponto certo e na hora certa, para que realmente nós possamos dar continuidade a essa vacinação e termos, sobretudo, 100% dos brasileiros vacinados até o final de 2021. Essa é a meta do governo federal. Eu não tenho dúvida. Chegando agora a Sputnik V, essa vacina russa, que está amplamente sendo aplicada na Argentina, e a Argentina está querendo passar na frente do Brasil por conta da vacinação, porque houve um trâmite mais rápido com a Sputnik V, nós teremos 3 vacinas no Brasil disponíveis. A Pfizer não tem condição por conta de armazenamento, mas essas 3 são suficientes para que os brasileiros possam tomar a vacina e possam se imunizar. Eu acredito que se houver um esforço conjunto, né, e se principalmente o governo federal liberar os estados, os governadores nos estados, para poder também fazer a aquisição de vacina, não sei por que esse bloqueio, né? Apesar de algumas farmacêuticas não venderem para governadores estaduais, só para o governo federal, eu acho que a gente acelera.
Se nós pudéssemos também ter a liberação do governo federal para que empresas, grupos fortes de telefonia, né, de indústrias de automóveis, pudessem também ter vacina, nós também poderíamos acelerar esse processo. Enfim, eu acho que todas as ações em conjunto agora realmente faria muito bem ao país. Eu espero que isso aconteça. E só destacar aí um ponto da fala do governador Mauro Mendes, por ocasião dessa reunião também lá com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, onde ele diz o seguinte, que ele reconhece falhas, falta vacina, mas ele é contra a demissão do ministro Eduardo Pazuello, como está sendo pedido aí por vários segmentos, né? Pela Confederação Nacional dos Municípios, teve também uma frente de prefeitos que pediu a demissão do ministro Eduardo Pazuello, né? E aí a posição do governador, Mauro Mendes, é a seguinte, ele concorda, né? Concorda com as falhas, quer dizer, e é lógico, ocorreram falhas por quê? Porque está comprovado aí, não tem vacina, né? Se tivesse corrido antes atrás da vacina, talvez não tivesse ainda vacina para todo mundo, mas a ausência da vacina talvez não fosse assim tão grande. Sobre esse pedido aí de demissão do ministro, o governador Mauro Mendes coloca aqui o seguinte, olha, a demissão de qualquer ministro é uma única prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro, continua o governador, e pelo que nós conhecemos dele, eu não acho que ele vai fazer isso porque A, B ou C, porque uma federação pediu, uma frente de prefeitos pediu, o presidente não tem essa característica. Ou seja, o que Mauro Mendes defende é o seguinte, que Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, neste momento, significa para Mauro Mendes o seguinte, ruim com ele, pior sem ele. Então essa é a posição nesse momento eu penso do governador Mauro Mendes. E o seguinte, olha, tá correto. E a situação é o seguinte, está feio ali em Goiânia, em Goiás, né? Complicado. E o seguinte, olha, e ontem um número, a Nayara vai falar daqui a pouco, acredito eu, né? O balanço da Secretaria Estadual de Saúde sobre a Covid em Mato Grosso é altamente preocupante. Ontem, eu não vou dar o número ainda, né? Pode jogar mas aí na ontem tela, foi o seguinte, foi registrado o maior número de mortes em Mato Grosso desde o início da pandemia. Vamos jogar aqui na tela, então, os dados da Covid. Olha só, ontem a gente estava numa taxa de ocupação, se eu não me engano, de 68. 74. A gente foi para 74,70% de taxa de ocupação. Infelizmente, chegamos à marca de 5.544 mortes por esta doença. E nas últimas 24 horas foram notificadas, olha só, 1.710 casos. E que o Lúcio falou foi o seguinte, com 40 mortes, ontem eram 19, ou seja, mais que dobrou esse número de mortes, viu, Haroldo? De um dia para o outro, Lúcio. Só uma vacina para resolver. Pois é, gente. Foram 40 mortes e mais de 1.700 novos casos confirmados. Ou seja, teve um salto no número de casos e uma explosão no número de mortes. Eu vou só reforçar aqui. Foi ontem, quarta-feira, foi o dia em que foi registrado o maior número de mortes em Mato Grosso desde o início da pandemia. E o seguinte, olha, nós não estamos ainda com os reflexos das festas clandestinas do Carnaval. Eu quero falar disso. O comércio lutou para voltar. Os bares e restaurantes lutaram para voltar, as escolas estão lutando para voltar, as particulares lutaram para voltar com o ensino infantil. Só que se as pessoas não fizerem a sua parte, não vai funcionar, gente. Olha isso aqui que vem do GD, do portal Gazeta Digital, o balanço do Carnaval, que não teve feriado, mas as pessoas insistiram em fazer festas. A Polícia Militar fechou 60, só o que a Polícia Militar fechou. 60 festas clandestinas durante o período que seria o Carnaval, de sexta até terça-feira, em todo o estado. A polícia contabiliza aí 140 dispersões de aglomeração, gente. Mais de 140, ou seja, fechou 60 festas, mas dispersou aí 104, dispersões de 104 aglomerações. Olha a quantidade
de eventos fechados. Isso que a polícia conseguiu chegar, que a ordem pública conseguiu notificar, fora os outros, que não dá para fiscalizar, o estado inteiro não tem efetivo para isso. Ou seja, as pessoas estão insistindo em se aglomerar neste momento, onde houve uma luta muito grande para as coisas voltarem a funcionar. Aí é um desrespeito com esses empresários, com esses pais de família, que estão querendo trabalhar de forma correta. Eu que venho acompanhando isso jornalisticamente desde o início da pandemia, né, pedindo desde março do ano passado a questão das medidas de biossegurança, eu já cheguei à seguinte conclusão, já cristalizou na minha mente exatamente isso. Eu não acredito mais na responsabilidade social, na civilidade das pessoas, nesse caso, com relação à pandemia. Eu acho que é perder tempo, né, com relação a use máscara, mantenha o distanciamento social, não faça aglomeração, é perder tempo. Agora é foco na vacina, porque não adianta você falar. Não adianta, você pode fazer o decreto que for, pode fazer o que for, que boa parte da sociedade não está nem aí para isso mais. Né? E eu vejo isso claramente, diariamente, no meu cotidiano, em pessoas próximas muitas vezes, enfim, paciência. É uma questão cultural, né? Tem um meio termo nisso aí, viu, professor? Olha, na máscara, né, e no álcool gel, as pessoas, elas até cumprem, né? Têm seguido aí as medidas de biossegurança. Agora, a dificuldade é o distanciamento social, né? Principalmente aí no período aí de feriados, de datas comemorativas, que acabam não sendo um dia só, né? Acaba emendando o feriado, né? E aí é o problema que as pessoas acham que, se eu for numa festinha ali, não vai atrapalhar, né? Exatamente. Vai ser só uma vez, né? Mas as Complicado. estatísticas não têm mostrado exatamente o contrário, né? É muito difícil. Gente, vamos para mais um intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.